João, capítulo de número 15. João 15. Você que está aí com a sua Bíblia ou vai observar no Data Show, João 15 fala a intimidade com Jesus e a inimizade do mundo. Vamos lá, João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, o agricultor. Todo ramo que está em mim, olha só, todo ramo que está em mim, o ramo está em quem? No Senhor. Quem está entendendo? O ramo está em quem? No Senhor. Todo ramo que, estando em mim, não dê fruto, ele o corta. Ele faz o quê? Corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, meu Deus, vós estáis limpos pela minha palavra, que vos tenho falado. Em outras traduções diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem limpa o crente? Palavra. Mas o que é que lota as igrejas nos dias de hoje? Promessa de prosperidade, de mentira. E aí, vocês acham que elas serão limpas, irmão Moisés, pelo um propósito que elas fizeram com Deus. Mas quem disse isso aqui foi Jesus. Vós estáis limpos pela minha palavra. Quem que nos limpa? Toda vez, irmão Moisés, que eu ouço a palavra, ela vai me limpando. É a verdadeira asepsia da alma. Quem está entendendo? Sabe por que as pessoas na igreja estão doentes? Porque elas estão vendo o misticismo, o malabarismo, a moda. Parece ter Deus, mas não tem. E quando no final das contas está surtada. Estou com raiva, não vou mais congregar por causa que Deus falou isso e não cumpriu. Não foi Deus, foi o falso profeta. Estou com raiva, não vou mais para o culto porque Deus falou que ia fazer e não fez. Não foi Deus. Aquele que determinou todas as coisas está de pé no que ele te prometeu. No que o homem te prometeu, não, mas naquilo que Deus te prometeu, diz o Senhor. Está de pé, centavo por centavo. Eu já determinei o milagre sobre a sua história. O capítulo 14 de João encerra com uma decisão de Jesus de sair do lugar onde estava. O capítulo 14 se encerra para a entrada do capítulo 15. Quem é biblicista sabe que o capítulo 14 é um dos capítulos em que mais Jesus afirma, dizendo que para onde ele iria tinha muitos lugares. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou não teria dito. Vou preparar um lugar para que vós estejais aonde eu vou estar. O Senhor está dizendo que foi preparar um lugar. Essa figura de linguagem não subentende-se que ele foi ainda fazer, mas que ele está indo para um lugar que está reservado para nós. Ele pisou neste lugar de antemão, em primeiro lugar. Eu quero dizer uma coisa, por isso que Paulo disse que ele é a primícia dos que dormem. Aleluia, glória a Deus. Ele é o primeiro de tudo. Ele é o primeiro que ressuscita. Ele é o primeiro que nunca mais morreu depois de ter morrido. Aleluia. Ele ressuscita dentre os mortos, nunca mais morre. Só que quem ama a Bíblia sabe que o contexto do capítulo 14 traz para nós que seria algo tão profundo que Jesus vai dizer aos seus discípulos, que se você for ler, ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que
me ama, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus não vai se manifestar a nós por meio de misticismo, por meio de malabarismo. Deus vai se manifestar a nós quando nós amarmos a palavra, guardarmos a palavra, praticarmos a palavra. Aí ele diz assim: e eu me manifestarei. E o Senhor há de se manifestar dentro de nós, fora de nós, ao nosso redor, ao nosso derredor, quando nós entendermos que é só nós guardarmos o seu mandamento, que Ele estará manifestado em nossas vidas. Pega essa palavra para o seu coração. Seria que levantar-se diante de um ponto de vista que João 18, verso 1, observe o que diz o texto. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cédron, onde havia um jardim. Aí entrou com eles. Sair desse cenáculo rumo a esse jardim, de conversação com os discípulos dentro desse jardim, ao ponto que aqui, nesse capítulo de número 15, Jesus Cristo fala algo que deixa todo mundo estarrecido. Israel sempre olhou para as videiras, a planta videira, Israel sempre olhou para ele, pois Jesus é o fruto da vide, e ali o texto vai ser claro e muito forte, quando Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Essas outras videiras que estão aí, elas são originais, mas eu sou a autêntica. Linguagem de simbolismo ele está usando. O simbolismo bíblico que Jesus está usando é de uma videira, o suco da vide, e ele está dizendo algo: olha, tem muitos ramos que estão em mim, mas nem todos que estão em mim dão fruto, porque esses que não dão fruto eu corto e lanço fora. Eu quero dizer essa palavra para você. Jesus não permite que nós ficamos próximo dele, perto dele, unido dele, sem nós não darmos fruto. Quando eu não dou fruto, ele faz questão de cortar e lançar fora. É ele que está dizendo isso. E fruto aqui é uma linguagem que é aplicada tanto no que eu falo quanto no que eu pratico. Porque seria muito fácil se fosse só falar. Mas era por isso que Jesus gesticulava, falava e praticava o que ele pregava. Ele pregava aos olhos, pregava a boca e pregava aos ouvidos. Isso é poderoso demais, glória a Deus. A verdadeira mensagem, ela é pregada aos olhos, pregada à boca e pregada aos ouvidos. Sabe o que é isso? É sentimento, é comportamento, é praticidade. Não basta só eu conhecer, eu tenho que praticar. Não basta só eu ler a Bíblia, eu tenho que praticar ela. E como eu pratico, é na prática diária das minhas atitudes para com o próximo. Jesus já havia dito lá atrás: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus já havia afirmado sempre nesse termo presente: eu sou, eu não serei. Eu sou, eu não serei. Eu sou, eu não serei. Será que você já está entendendo? Eu sou e não serei. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não serão vitoriosos, vocês já são vitoriosos. Vocês não vão conquistar, vocês já conquistaram. Por quê? Eu já conquistei por vocês. Eu já honrei por vocês. Eu já abençoei por vocês. Aleluia! Nesse texto de João 15, Jesus traça aqui uma metáfora da videira
do seu estreito relacionamento com seu discípulo e da irreconciliável inimizade com o mundo. Pois ele diz ao seu discípulo que não tem como vocês serem os meus amigos e ter amizade com o mundo. O Antigo Testamento trata essa ideia de videira. A videira é um símbolo comum para Israel, o povo da aliança de Deus. O mais notável ainda é o fato de que sempre que Israel histórico, esse Israel histórico desse Antigo Testamento é referendado sob esta figura da videira, Israel é comparado a uma videira. Lembre-se disso, toda vez que você lê a Bíblia e encontrar esse termo videira, está comparado a Israel. Só que aqui em João 15, nós se deparamos Jesus dizendo, não é mais essas videiras que estão aí, agora sou eu sou a videira verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Segura que isso aqui é profético demais para a nossa vida. Sabe o que ele está dizendo? Que o histórico referendado sobre esta videira enfatiza o fracasso da videira em produzir bons frutos. A figueira de Israel não produziu bons frutos. Alguns deles não frutificaram, não avançaram. Mas olha aqui, nesse mesmo contraste de observação do tal fracasso de Israel fraqueja muito. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Sabe o que isso quer dizer? Aquela para quem Israel apontava. Jesus não estava falando mais das árvores, ele estava falando dele. Israel apontou para mim, mas você estava achando que era a árvore. Eu sou a videira verdadeira. E ele começa dizendo aqui, ele está dizendo, não olhe mais para o templo, olhe para mim, olhe para essa videira. Eu tenho algo para profetizar sobre a vida daqueles que crêem. Jesus está dizendo, eu substituí o templo, eu sou a substituição desta videira, que os galhos dela secam, que os galhos delas às vezes caem. Eu sou a videira verdadeira, comigo não tem conversa, se não der fruto, eu corto e lanço fora. Deus está falando com alguém, aqui, glória a Deus, aleluia. A videira verdadeira não é, portanto, o povo apóstata. Guarda isso. Apóstata é aqueles que negam a fé. Creram nela, mas depois negaram ela. A palavra apóstata significa aqueles que creram na fé e depois negaram ela. Pregaram o contrário a ela. Não acreditaram mais nela. Desculpa o que eu vou dizer, mas há muitos que começou a igreja bem, mas está terminando mal, pregando uma coisa que contraria o que começou lá atrás. Paulo enfatizou, qualquer que venha pregar outro evangelho, fora desse que é posto, este é anátema, este é maldito. Aleluia. Não é a minha mera conjectura. Até para me fazer uma conjectura, tem que estar alinhado ao propósito do Evangelho. Porque se eu faço uma conjectura errada, de interpretação errada, Paulo está dizendo, é anátema, não serve. Porque pode vir ter um anjo de luz, pregar outro Evangelho, se não for esse que os apóstolos pregaram, que a lei testificou, que os profetas disseram, esses não servem. Essas não é boa, mas eu quero liberar essa palavra para você da parte de Deus. Sabe como é que o nosso ano pode começar bem? Pode começar bem quando nós formos regidos pelo Evangelho, não pela lei do homem, não pela doutrina do homem, não pelo tradicionalismo do homem, mas pelo Evangelho, pela lei da vida, que é o Evangelho. Sabe o que eu vejo? É que o capítulo de João 15, Jesus destaca 3 relacionamentos vitais do cristão. O primeiro, o relacionamento do crente com Cristo.
O termo-chave é permanecer. Permanecer. Aquele que não permanece em mim é cortado e lançado fora. Meu Deus, isso aqui é poderoso demais. Sabe por quê? Porque há muitos que a gente olha assim, fulano estava tão bem na igreja, se distanciou da igreja, no nosso dito linguajar gospel, se desviou da igreja. Por quê? Foram os seus frutos que não estava como Jesus disse que tinha que estar. Aí o que ele faz? Ele corta. Lembra quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, direcionando os irmãos de Roma? Quem lê a Bíblia sabe. Ele diz assim, ó. O galho que estava na oliveira foi cortado. Meu Deus. E foi injetado um novo galho. Injetou, quem é isso? O gentil, que não fazia parte para os judeus, que não tinha nada a ver com os judeus. Jesus foi lá e colocou na oliveira. Eu fui achado por um povo que não me procurava. Esse povo somos nós. Aleluia, glória a Deus. Esse povo somos nós. Aleluia, glória a Deus. É muito poderoso isso. Sabe por quê? Porque aqui Jesus trata para nós que a videira, em todo o Antigo Testamento, representa Israel, a vinha do Senhor. E Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. E quem são os discípulos? São os ramos. Está aqui, E a fidelidade dos ramos que permanece ligada a Cristo é produzido pelos frutos. Se eles não permanecem em Cristo, não faz parte da videira, da família da igreja, do rebanho. Secam e são lançados no fogo e queimados. Deus, como viticultor, espera de nós frutos. O que Deus espera de nós? Frutos. Ei, está pensando que Deus espera o seu glória? Ele espera o seu fruto. Está aqui. O glória, cada um pode dar a ele. Mas os frutos é só quem permanece. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Glória, todo mundo pode dar. Mas os frutos é só quem permanece. Tem alguém que quer permanecer dando fruto? Tem alguém que quer permanecer dando fruto? Eu quero dizer para você que, primeiro, que tem gente que não está dando fruto nenhum. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam isso aqui, Isso aqui é forte demais. Como o versículo do capítulo 2, como um crente que não produz fruto, não pudesse ser um cristão verdadeiro, ou seja, sem a ligação com Cristo, é apenas parentes. E muitos interpretam isso, se não dá um fruto verdadeiro, é só um cristão qualquer. Não! Se não permanece, André, é porque não deu fruto verdadeiro, ele já cortou. Só que não precisa dizer que ele já cortou. O fruto manifesta que Deus é conosco. O não fruto manifesta que nós fomos cortados. Ele morre na igreja, não dá fruto nenhum. Quantos anos de crente tu tem? O cara enche a boca. Tantos anos. Não deu fruto nenhum. Esse aí está cortado, mas está dentro da igreja. Aqui, Jesus disse isso. Entendeu? Porque tem um que são igual lata seca, faz barulho. Barulho. Conteúdo, nada. Só que a Bíblia diz que tem uns que dão frutos e permanecem para sempre. Sabe o que é isso? Quem está dando fruto vai permanecer para sempre. O nosso fruto não é só uma vez e nós ficaremos estéril. Quem dá fruto permanece para sempre. Fulano caiu, não conseguiu levantar. Era um ramo da oliveira que não dava o fruto certo. Estava dando fruto.
podre, já não era o fruto original, estava querendo copiar o que os outros estavam fazendo para dar para Deus. Deus não aceita cópia, Deus quer que tu adore Ele originalmente, dê fruto original, para de dar cópia para Deus. Tu já se perguntou porque tem fulano? Rapaz, esse fulano é tão abençoado, tudo que ele faz. Já perguntou? Meu Deus, aí tem gente que diz assim, André, Senhor, parece que o Senhor está com raiva de mim, me esqueceu. Não, é os frutos. O fruto da maldade. E observa que esse texto é nada mais nada menos do que Deus dizendo para nós, o fruto que permanece, esse fruto é lavrado com a minha palavra. Por isso que ele diz, no verso 3, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Acorda todo dia falando a palavra de Deus para você mesmo. Às vezes a gente prega a palavra de Deus tanto para as pessoas, mas não prega para nós mesmos. Veja o que te proíbe de crescer. Veja o que te proíbe de avançar. Veja o que Deus está dizendo para você hoje você tem que entender os segredos que Ele tem na sua palavra. O que Ele falou limpa todo aquele que ouve. Se eu ouvir, eu estou limpo pela palavra dEle. Sabe o que mais me chamou a atenção aqui? Isso aqui, ó. Que essa ideia do grego, a palavra grego para airo, não seria cortar, mas tomar ou levantar. Esse verbo airo aparece como significado diferente de cortar, como podemos ver em Mateus 14, verso 20. Recolher. Na verdade, existe 24 ocorrências do verbo airo no Evangelho escrito por João. 8 vezes no sentido de tomar ou levantar. Aonde que se aplica isso? Que se você vê o que Bruce Vicks diz quando na literatura grega, como nas escritas gregas, airo não significa apenas cortar, mas também levantar. Se você olhar para esse termo, que Deus está dizendo que Ele não só vai cortar, como diz aqui, ó. Ele corta esse galho e lança fora. A ideia aqui não é levantar, é cortar. Ele vai tirar da oliveira. O facão dele ele corta. Pá! O que mais vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus, o agricultor, aleluia, vai continuar nos limpando com o poder da palavra do seu Filho. A figura filho é manifestado dizendo, enquanto você ouvir o meu filho, você estará limpo. Sabe o que vai te fazer um vencedor nesse ano? Quando você ouvir a palavra e guardar no seu coração. Se você guarda a palavra, Deus está dizendo para você, você vai crescer de forma abundante. Se você entender que o desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Eu quero ter um relacionamento vivo com Deus. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas é que você escolha estar mais com Ele. Assim diz o Senhor, eu quero que você esteja mais comigo. Eu quero que você se relacione mais comigo. Para de olhar a vida alheia e olha para si. Para de se preocupar com a vida alheia e se preocupa contigo.
e os outros verão o seu fruto. E o seu fruto vai permanecer. A pergunta é, tu quer ter fama só por 2 anos, 3 anos e acabar? Eu quero ser conhecido como um autêntico cristão, perpetuamente, porque o meu fruto tem que permanecer para sempre. O que adianta darmos bom testemunho hoje, amanhã, depois, e no final dessa maré, nós entregarmos o ponto. Nada, e no final vira um diabo na existência do próximo. E está cheio de gente possuída por Satanás. Não precisa Satanás estar botando as pessoas com dedos, encriquilhada. Não. É só tu olhar em que espírito está. É só tu observar. Tem gente que está possuído por Satanás, mas não está possesso. Só que a palavra limpa. A palavra tira a soberba. A palavra tira o orgulho. A palavra tira a mentira. A palavra vai libertando e transformando e fazendo de nós seres humanos melhor. Graças a Deus. Eu vou até dizer para você, essa palavra tem falado muito comigo. Glória a Deus, Jesus. Quase todos os lugares que eu ministro, as pessoas perguntam, pastor Kemel, como a gente faz para ter essa pegada de Deus aí, do brado? Não, como que tu encontrou isso na Bíblia? Porque tem gente, irmão Moisés, que quando fala, você não sente. É assim ou não é? Tem outros que falam, parece que tem uma descarga de energia dentro dele. Quem está lá na ponta já observa de longe. Opa, esse aí tem. Esse aí não está pagando de maluco, não. Esse aí tem muito. Eu, na hora, se eu ver alguém cantando, se eu ver alguém pregando, se eu ver alguém falando, eu já sei de bate-boca, bom, já foi. Eu já percebi, opa, fulano ali tem. Eu uso até a expressão, esse tem a senha. Esse sabe usar o que Deus deu com autoridade e vigor. Sabe por quê? A palavra limpa, a palavra transforma, a palavra limpa, a palavra transforma, a palavra limpa, a palavra transforma. Começou janeiro, e a pergunta é, você começou a ler sua Bíblia de Gênesis? 3 capítulozinhos ali por dia. 3. Eu já comecei a minha maratona. Meu propósito é terminar antes de dezembro. Eu quero ler ela 2 vezes esse ano. E no próximo ano, se tiver com vida e saúde, eu quero ler 3 vezes ao ano. E assim eu vou crescendo. Se você fizer a leitura corretinha, já era, meu irmão. Vai ser um turbilhão de mudança na tua vida tão grande. Porque vós estáis limpos pela minha palavra, diz o Senhor. Diz o Senhor. Eu concluo dizendo, Satanás disse, Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus não disse assim, nem só de campanha vive o homem, nem só de monte vive o homem. Porque Moisés orou no monte, Jesus orou no deserto. Moisés fez 80 dias no monte de oração e jejum. Jesus fez no deserto. Meu irmão, no deserto você vê viragem. Vai levar a palavra. Aí Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, e tudo te irá bem. Josué capítulo de número 1, versículo de número 7, se você observar, está lá, três posições que Deus diz, Josué, não cesse de meditar no livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Porque eu farei esse povo herdar essa terra que eu prometi sobre juramento aos seus pais. Aleluia! Salmo 115, o Salmo de número 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vós estás limpo pela minha palavra.
Se você ler Jeremias capítulo de número 2, o texto de Jeremias, o que vê Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara. Aí o Senhor diz, em que tempo ela floresce, Jeremias? Ela floresce, Senhor, no tempo X. O Senhor disse, viste-se bem, porque é velho para cumprir com a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. O texto diz que Paulo está dizendo a Timóteo, de Timóteo, não cesse de meditar nessa palavra, estude ela, seja fiel no trato, na palavra, na fé, na responsabilidade, na sobriedade, porque esta palavra será o condutor da sua vida, Timóteo. Aí Paulo diz, Timóteo, essa é a palavra. Hebreu diz, o que é isso? Ela é a espada de 2 gumes que penetra até a alma, divide corações, é apta para discernir entre juntas e medula e conhece as intenções do coração. Em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1 até o verso de número 4, você vai olhar e diz assim, bem-aventurados são aqueles que leem e creem na profecia desse livro, porque o tempo está próximo. A palavra continua dando felicidade para quem lê ela. A palavra continua dando felicidade para quem medita nela. Não troque essa palavra pelas tuas redes sociais. Pega essa palavra para a sua vida. Leia ela, medita nela, que tudo te irá bem. Glória a Deus. Ei! Aí Ezequiel diz uma palavra muito forte. Ezequiel disse assim, Senhor, quando eu comi do que tu me deu, na boca era mel, mas quando chega no estômago era amargo. Come, abre a boca, Ezequiel. Ezequiel abriu, ele aplicou o rolo dentro da boca de Ezequiel. Toma! E ele dizia, eu mastigava, eu engoli. Ao chegar no estômago amargava, porque ela vai tirando a podridão de dentro para fora, irmão Moisés. É a palavra que sai de dentro para fora. Lembra que o bicho que comeu Herodes não saiu de fora para dentro, mas o texto diz que ele recebeu glória e não passou para Deus. E ele não deu glória a Deus, ele recebeu para si. E diz o texto, e os bichos vêm comendo ele de dentro para fora. E Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. A podridão está dentro, o bicho está dentro, a imundícia está dentro. Você está falando com alguém aqui, e é só a palavra capaz de tirar essa imundícia. É só a palavra que tira. Vós estás limpo pela minha palavra. Eu gosto muito de culto de grandes concentrações de massa, né? Eu prego sempre em algumas igrejas grandes, igrejas pequenas. Igreja que eu prego que falta cadeira para o povo sentar. Tem outros que está vazia. Eu vou me importar, meu irmão, quero falar a palavra. Quem está me entendendo? Então eu encerro essa participação dizendo para vocês assim, ó. Não tem outro segredo não, meu irmão. Não adianta inventar moda não, é aqui, ó. Aqui, ó. Rio. Não é da cabeça do teu dedo. Rio, fluirão. Não é da tua orelha, não é dos teus olhos, não. Rio, fluirão do seu interior. Glória a Deus. Então, em janeiro vamos começar o desafio, porque rios, quando chegar dezembro, meu amigo, nós estamos uma máquina de Bíblia. Falando ela disparadamente. E eu já comecei a minha viagem. Então, vamos orar ao Senhor. Se coloque sobre os pés. Glória a Deus. Senhor, Deus maravilha. tua palavra diz que ainda que